Olá pessoal, bom dia, tudo bem? A gente vai continuar aqui a nossa série de indicações de livros. E hoje, vou começar com uma pergunta. Você já se perguntou por que que uma criança consegue ser tão fofinha e bonitinha e fazer coisas engraçadinhas, mas 2 segundos depois ela se joga no chão e começa a gritar e faz aquela birra e esperneia e faz da nossa vida um inferno, fazendo a gente passar vergonha? A recomendação de hoje ela vai justamente contar e explicar como funciona o cérebro das crianças, né. Ele é escrito pelo Daniel Siegel e pela especialista Taina Bryson e como o subtítulo diz, vai nos ensinar 12 estratégias revolucionárias para desenvolver o cérebro dos nossos filhos. Em resumo, ele vai dividir aqui o cérebro em 2 partes. Primeiro começando do direito e o esquerdo, né? O direito ele é totalmente sensorial, emocional, não verbal, experimental e emocional, né? Acho que eu já falei emocional. Bom, tudo bem. E essa parte do cérebro gosta de se sentir satisfeito e geralmente atua na criança do 0 até os 3 anos exclusivamente. O lado esquerdo, como já se pode imaginar, ele é o oposto, né? Ele é lógico, literal, ele gosta de ordem, ele gosta de entender a estrutura das coisas. E ele começa a funcionar na criança mais ou menos a partir dos 3 anos de idade. E algo interessante, né, que o livro fala é que você consegue observar isso na criança quando ela começa a fazer aquelas perguntas clássicas dos porquês, né? Por que o céu é azul? Por que que os pássaros voam? E aquelas milhares e milhares de perguntas que quase não têm respostas, né? É, outra divisão que o livro faz do cérebro é a parte de baixo e a parte de cima, né? A parte de baixo do cérebro vai do meio do pescoço até mais ou menos a ponta do nariz, né? Só que aqui na parte de trás. E a parte de cima está exclusivamente, né? Exclusivamente não, principalmente aqui na região da testa, né? A parte de baixo, ela cuida de funções mais primitivas, reações como fugir ou lutar, e também eh, emoções muito fortes, como medo e raiva. A crise de birra, que foi a pergunta de cima, é uma explosão da amígdala, dessa área primitiva do cérebro, uma explosão de raiva. E aí o cérebro da criança praticamente entra em um curto-circuito, né? Em compensação, a parte de cima do cérebro, ela é super sofisticada, ela é onde opera o pensamento mais crítico, o planejamento, o raciocínio lógico. Só que a parte de cima do cérebro, ela só está completamente desenvolvida a partir dos 20 anos de idade, né, quando todas as conexões acontecem. O objetivo dos pais aqui é justamente integrar essas partes que geralmente podem andar separadas, é reforçar as conexões dessas partes do cérebro que podem operar separadas em situações específicas, né? Então, vamos para um exemplo para ficar mais claro. Imagina uma criança que está aprendendo a usar o vaso sanitário e ela cochilou em cima do vaso sanitário, caiu e essa situação pode se tornar traumática para uma criança, especialmente se ela está pensando muito com o lado direito do cérebro, porque é a parte emocional, a parte sensorial e experimental. Ela pode começar a olhar o vaso sanitário e ficar com medo de subir nele de novo, porque ela acha que vai cair de novo. Então, o que um pai deveria fazer? Uma Um pensamento natural seria evitar falar do que aconteceu com a criança, mas o livro mostra que o ideal seria justamente o contrário. Seria a gente repetir e repetir várias vezes essa história para que a criança traga aquela situação para o lado esquerdo do cérebro, que é o lado lógico, o lado que vê o sentido das coisas. Então, um pai ele poderia falar várias vezes: você estava com muito sono, foi usar o vaso sanitário e caiu, mas nada de sério aconteceu, você não se machucou. E repetir isso várias e várias e várias e várias vezes, para que a criança comece a nomear aquela ação, aquele fato que aconteceu, para que ela consiga dar nome, significado para aquilo que aconteceu e principalmente trazer significado lógico para aquilo.
de forma que uma hora a criança vai conseguir contar essa história sozinha, né? E aí vai ficar tudo muito mais fácil. Aquilo muito provavelmente deixaria de ser um trauma. O que eu achei mais interessante no livro é que ele traz não só lições para as crianças, mas acho que muitas das principais lições são para os adultos, para os pais, porque os pais tendo um cérebro bem integrado, eles vão ensinar as crianças da melhor forma possível, né, que é pelo exemplo. Então é um livro super gostoso de ser lido, é um livro repleto de imagens, é um livro com muitas ações práticas. No final do livro tem uma tabela espetacular, que é um resumão do que deve ser feito e como deve ser feito em cada fase da criança, então do 0 aos 3 anos, dos 3 aos 6, dos 6 aos 12 e assim por diante, em cada situação específica. É um livro que, na minha opinião, deveria ser entregue para cada mãe e pai quando eles saem da maternidade. Então, a recomendação de hoje é especialmente para os pais ou aquelas pessoas que desejam ter filhos em breve e também para educadores e pessoas que trabalham exclusivamente com crianças, né? Berçaristas, pedagogos, enfim, e assim por diante, tá bom? Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado aí e até a próxima.